Muito boa noite a todos. Agradecer essa banda maravilhosa que mantém esse oásis, essa energia renovadora, tranquila, que com certeza a gente busca a Casa Espírita para se renovar, para começar a semana com energias novas, enfrentar os obstáculos do dia a dia com mais habilidade, né? Agradecer ao Fred também pelo convite. John Donne, um poeta do século XVI, numa célebre frase, disse: "Nenhum homem é uma ilha, completo em si próprio. Cada ser humano é uma parte do continente, uma parte de um todo." John Donne, naquela época, não imaginava que uma coisa ia ser inventada: a internet. Ele não imaginava, ou às vezes até já tinha visto isso no plano espiritual, que esse todo estaria tão interligado como é hoje com a internet e as redes sociais. A internet foi criada em 1969. Inicialmente ela era chamada de ARPANET. Ligava laboratórios de pesquisa nos Estados Unidos. E aí naquele ano de 1969 foi a primeira vez que dois cientistas mandaram um e-mail para o outro e se comunicaram no mundo virtual. Cada vez mais estamos mais no mundo virtual do que no mundo real. E John Donne não imaginava que esse todo ficaria tão conectado, tão interligado. E mais do que isso, com a criação das redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat e tantos outros. Nunca conseguimos ter tantos amigos, ter tanta conexão, saber tanto um dos outros, gostos, opiniões, cultura, roupas, programas. Nunca estivemos tão conectados. Mas será que isso é bom ou é ruim? Eu acho que nunca as ONGs conseguiram tanta ajuda com as redes sociais. Nunca se conseguiu tanto dinheiro, fundos, ajudando alguém, um animal desaparecido, uma busca de alguém desaparecida. Nunca se divulgou tanto religião como hoje com as redes sociais. Hoje mesmo de manhã, o próprio Divaldo, na Mansão do Caminho, lá em Salvador, estava tendo um seminário da Joana, que é de um livro da Joana que acabou de escrever, Luz nas Trevas, e ele, ao vivo, estava no Facebook, lá mostrando esse seminário ao vivo para todos que quisessem ouvir. Então nunca se divulgou tanto o bem, apesar da gente achar um pouco o contrário, da mídia colocar o contrário. Mas e o lado negativo disso? Nunca o mundo ficou tão polarizado como a gente está vendo hoje, em 2018. Nunca tivemos tanta dificuldade em aceitar uma opinião diferente da nossa. Nós vemos isso diariamente nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, com as pessoas linchando as outras porque pensam diferentes. Nunca isso foi tão evidente, não só no Brasil, no meio político, religioso, esportivo. Nunca vivemos tão polarizados, com tantas opiniões divergentes, com as redes sociais. Então esse todo de John Donne nunca ficou tão instável neste momento como a gente está vivendo. E aí, pesquisando o tema, que é um tema que está sendo debatido muito por vários especialistas, o Leandro Carnal, esse filósofo bem famoso das redes sociais, professor da PUC Campinas, doutor, no livro Todos contra Todos, o ódio nosso de cada dia, ele diz o seguinte:
Mas a internet não cria o sentimento de ódio. Talvez apenas torne mais evidente aquilo que só se daria no campo do relacionamento pessoal. Então, Leandro Carnal quebra esse paradigma. E ele vem nos falar que esse sentimento de ódio das redes sociais, primeiro, que não nasceu agora, como a gente vai ver no estudo de hoje. E segundo, que na verdade é um reflexo de nós mesmos. O que eu sou no relacionamento pessoal, eu acabo sendo nas redes sociais. Quando eu vejo algo que eu não concordo e agrido o outro, eu também sou assim no meu relacionamento pessoal. Isso é importante. Leandro Carnal quebra esse paradigma de achar que existe um Bruno na rede social e um Bruno fora dela. Não. Existe só um Bruno. Existe só um de nós, tanto na rede social como no mundo fora. Mas por que eu quero dizer que não começou agora esse movimento? Porque eu vou dar para vocês 5 exemplos de mentes brilhantes que foram queimadas vivas ou quase condenadas à morte por pensar diferente. Esse linchamento que ocorre nas redes sociais, nós vemos exemplos diários disso acontecendo, até com o próprio Divaldo recentemente, não começou agora. E antes a Inquisição ainda queimava vivo a pessoa que pensava diferente, que quebrava o paradigma, que saía da caixinha, que pensava fora da caixa. Exemplo, Sócrates. Sócrates vivia num momento de muita decadência ética e moral na Grécia. E ele ensinava os jovens, em praça pública, a questionar. Sócrates era um filósofo que ensinou a pensar, a questionar a realidade vigente. Um dos mais célebres alunos dele, Platão. E aí, Sócrates teve a opção: ou negava tudo que ele acreditava e todos os seus trabalhos, ou ele morria envenenado. E como já sabemos, optou por morrer envenenado e cumprir o seu papel nessa importante obra que até preparou a vinda do Cristo, como a gente vê a Caminho da Luz com Emmanuel. Sêneca também é um dos mais célebres advogados, escritores e intelectuais do Império Romano. Acabou virando um conselheiro de Nero, o grande César, e por entender que as coisas não estavam indo muito bem, um rumo diferente do que ele acreditava, acabou sendo condenado também à morte por pensar diferente pelo próprio Nero. Galileu Galilei, famoso astrônomo italiano, quebrou um importante modelo de visão, colocando que, na verdade, era a Terra que girava em torno do Sol, e não o contrário. Nós não éramos o centro do universo. Galileu Galilei lidou com essa questão de orgulho nossa, de achar que éramos no centro do universo. E aí, a Inquisição, Galileu, decide. Ou você é queimado vivo, ou você nega que você acredita que a Terra gira em torno do Sol. E aí o próprio Divaldo conta em palestras isso já, que ele negou, não foi queimado vivo, acabou de sair da fogueira e falou, mas que gira, gira. E continuou seus trabalhos muito importantes aí para a ciência e a astronomia nos dias atuais. Outro exemplo, Joana d'Arc. Joana d'Arc, uma jovem mulher, esse empoderamento feminino não veio de agora, vem muito antes. Joana d'Arc mostra isso. Essa chefe militar que ajudou a França nesse domínio inglês e com 19 anos foi condenada à morte, muito cedo, por chefiar, por liderar como mulher. Foi acusada até de bruxaria pela Inquisição, por pensar diferente naquela época e pensar tão à frente do tempo, dando esse exemplo pra gente. E por último, Giordano Bruno, esse cientista italiano, que também foi julgado e condenado à morte pela Inquisição, por afirmar a existência de uma pluralidade de mundos
e suas eternidades. Por que eu trouxe esses exemplos? Para mostrar que, na verdade, as redes sociais refletem um estágio ainda primário da nossa evolução. Essa intolerância nossa, esse fanatismo, vem lá de trás. Isso é uma repetição do que a gente já viveu lá atrás. E a Inquisição é um grande exemplo disso, e tantos outros movimentos radicais de intolerância ao pensar diferente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não entender que essa crise, ela existe, essa crise moral atual, principalmente refletido nas redes sociais. Mas já fizemos coisas muito piores lá atrás. É um processo contínuo, que é lento, devagar. E numa revista, em novembro de 2017, uma revista importante, semanal, o jornalista diz o seguinte, que a rede social se torna um instrumento de barbárie não muito diferente dos linchamentos por turbas descontroladas. A diferença é que, em vez de derramamento de sangue, arrasam reputações e ideias. E aí ele toca num ponto importantíssimo. Nós não queimamos mais as pessoas nas fogueiras, mas nós acabamos com a vida das pessoas, com as ideias, com reputação, através das redes sociais. Infelizmente, perdemos ótimas oportunidades, às vezes, de não comentar, de não se colocar. Então, por questões políticas, às vezes religiosas, esportivas e tantas outras, expomos as pessoas, interferimos na vida dela, e aí não conseguimos controlar como vai ser a repercussão dessa ideia na rede social, e a coisa pode se desandar. Então, o próprio Divaldo, como eu falei, passou por isso recentemente nas redes sociais, por um vídeo que saiu de um congresso. Ele deu uma opinião sobre um assunto polêmico, e muita gente do próprio movimento espírita, não concordando com aquele ponto, quase houve um linchamento público de uma pessoa que agora completou 91 anos, com mais de 70 anos de trabalho dedicado à doutrina espírita, mais de 70 anos de divulgação de trabalho assistencial. Primeiro, que o próprio Haroldo nos diz, Espiritismo não tem representante pessoal. Isso é muito importante ser falado. Não existe no Espiritismo um representante pessoal. Existe aqui, como eu, uma pessoa que estudou um tema, e como todos nós aqui sentados temos opiniões sobre este tema. Ninguém aqui tem a verdade absoluta sobre nada. Divaldo, quando emite uma opinião pessoal sobre um assunto, ele não está fechando o assunto, não traz uma verdade absoluta. Então temos que tomar muito cuidado. E vários outros exemplos poderíamos dar. Cada dia acontece um diferente, com jornalistas, políticos e tantos outros que, por se posicionarem, acabam tendo um linchamento virtual. Isso é muito perigoso. E aí a gente tem que refletir, mas e eu, no meu dia a dia? Será que o meu comportamento é tolerante? É indulgente? Será que eu tenho uma visão mais ampliada da vida, para entender que cada um tem uma visão sobre um tema? E eu trouxe aqui um texto da Joana de Anjos, no livro Entrega-te a Deus. Joana, no capítulo 21, vai falar sobre intolerância e fanatismo. Um tema que reflete diretamente no que está acontecendo nas redes sociais. E ela comenta: a intolerância e o fanatismo, não poucas vezes, surgem e impõem-se arbitrariamente, dando lugar a estados de sofrimento que poderiam ser evitados. Ambos são heranças persistentes dos estágios primários, responsáveis pelo processo da evolução. Joana vem nos dizer que isso é herança primária.
a nossa infância ainda psicológica, nossa dificuldade ainda de entender o outro, que ele pensa diferente, que ele também está no seu processo evolutivo, de crescimento pessoal. Cada um tem uma história de vida. Não sabemos que cada dificuldade que o outro passou, cada problema, sua história em vidas passadas. Qual é a sua história? Isso nos faz ampliar um pouco o nosso leque, nossa visão se torna mais compreensiva. A intolerância cresce como erva daninha há no jardim das atividades humanas, como necessidade de impor-se com as suas maneiras de ser e de compreender, derrapando quase sempre em tormentoso fanatismo. Esse ponto que ela coloca de impor-se. Quando a gente se torna intolerante e derrapa nesse fanatismo, isso acontece nas redes sociais, a gente não quer debater uma ideia, a gente não quer colocar a nossa opinião, a gente quer impor a nossa ideia. Não quero aceitar que o outro pensa diferente. A minha é a verdade, nunca a do outro. E aí a gente derrapa nesse fanatismo, porque o fanatismo impede que eu enxergue o outro ponto de vista, a outra forma de ver as coisas. Filho do egocentrismo não ultrapassado, o fanatismo é herança odienta que atormenta e atormenta-se, em razão de desejar que todos se submetam à sua vontade, à sua dominação. O objetivo é dominar, não deixar que o outro pense diferente. Desse modo, autofascinados querem salvar os demais, impondo as suas ideias e, quando não aceitas, não se compadecem dos males que infligem, disfarçados em mecanismos salvadores. Isso é algo importante de ser dito. Cuidado com os salvadores da pátria. Cuidado com os salvadores da pátria em qualquer segmento. O salvador que não aceita a opinião de nada, ele tem a verdade absoluta. Isso até dentro do próprio movimento espírita. Como eu falei, espiritismo não tem representante pessoal. A gente tem que analisar a fala, o contexto que foi dito, a fonte que foi usada, tentar fazer uma crítica, uma autocrítica, tentar filtrar o que realmente é interessante para mim ou não, tentar entender esse processo, como é feito. E aí a Joana continua: a história está abundante desses indivíduos que cometeram crimes hediondos, ora em nome da fé religiosa, noutros momentos em nome de comportamentos políticos, culturais, desportivos, artísticos e de variada denominação. E ela vem falar como a gente já falou no passado. Isso não é de agora. Está em todos os setores. Essa intolerância, esse fanatismo, essa dificuldade de aceitar que o outro pensa diferente de mim. E aí ela continua: a compreensão e o respeito pelo próximo são os opostos desses infelizes comportamentos, que se tornam comuns entre as criaturas humanas. Compreensão e respeito. O mínimo que eu tenho que ter pelo outro ser humano. Respeito. Respeitar. Mesmo eu tendo certeza, cuidado com essa certeza, que às vezes ele não está no caminho legal. Mas como eu tenho a visão do todo da reencarnação daquele indivíduo, eu tenho a visão do todo da programação espiritual dele, não tenho. Às vezes aquele descer mais fundo é um mecanismo super interessante para ele ganhar mais força e sair daquele lamaçal que ele se encontra. Eu não sei qual é aquela personalidade, qual é aquela história de vida. Quantos exemplos nós temos de pessoas que chegou no fundo do poço
E aí sim tomou um outro rumo na vida. E aquela historinha, não doeu o suficiente às vezes. O alfinete ali na cadeira não doeu o suficiente. Então, muito cuidado em tentar interpretar a vida do outro, os caminhos que ele está seguindo, as suas escolhas. Nós não temos a visão do todo para saber o que é melhor para ele. Nem sabemos o que é melhor para nós. Imagina para o outro. Ninguém tem o direito de engessar as mentes e os sentimentos alheios nas suas fórmulas, exigindo que se pense conforme lhes é imposto. O Espiritismo não tem fórmula, não tem dogma, não tem engessamento de mente. Quando ele está se tornando esse engessador de mente, ele não está cumprindo o seu papel de libertar, de fazer a gente raciocinar sozinho, fazer uma análise da nossa própria vida. A responsabilidade é nossa, só nossa. Aumenta muito a minha autonomia. A doutrina permite que eu tenha essa autonomia, essa independência no agir, muito diferente da maioria das religiões na Terra. Muito diferente. Quando se é portador de ideias de enobrecimento, possui-se a visão clara da realidade, e suas propostas são oferecidas como forma de desenvolver o progresso, de libertar as consciências do obscurantismo, ampliando os horizontes da compreensão humana em torno da vida, do belo, da harmonia. E ela termina o capítulo dizendo: o idealista legítimo possui a compreensão de que o êxito do seu empreendimento é conseguido a grande esforço, mediante as demonstrações de sua legitimidade pelo exemplo de equilíbrio de que se faz portador. Pelo exemplo de equilíbrio de que se faz portador. Como o Rossano Klinger fala, já falou várias vezes em palestra, até lá na Fátima, quando ele vai, o exemplo ele não é uma das maneiras de ensinar o outro. É a única maneira. Não tem outra maneira de você tentar mostrar um caminho para o outro. Mostrar um ponto de vista. Só no exemplo. Da importância que Jesus não ficou em uma esfera superior, longe, teórico, mostrando o caminho. Ele viveu o caminho. Ele é o modelo a seguir. É o governador do orbe. Ele cumpriu exatamente tudo o que ele fala. Exatamente. Tudo aconteceu nesse período que ele esteve aqui. Todas as dificuldades, todas as angústias, os conflitos, negação, traição, violência, posse, tantos outros. Ele vivenciou o que ele falou. Exatamente. Por isso que é tão forte. Porque quando a gente dá um exemplo de um missionário, por isso que inspira, carrega a gente, porque ele não está falando, ele vivenciou. Quando Malala, com apenas 20 anos, fala em perdão, ela fala com valor, com conhecimento de causa. Ela que foi quase morta pelos talibãs no Paquistão. Quando Mandela fala de perdão, é diferente. Ele vivenciou aquilo. Ele tinha tudo para sair da prisão odiando o Império Britânico. Mas não. É diferente. O exemplo arrasta. Mas aí, como agir nesse mundo às vezes caótico que a gente está vivendo? O que a doutrina espírita nos traz de ferramentas importantes para a gente se educar,
prevenir esses deslizes, essas derrapadas na intolerância, no fanatismo? Como agir então com mais habilidade nas redes sociais? Será que eu devo comentar tudo? Será que todos os debates eu preciso entrar, emitir minha opinião? Será que realmente aquela pessoa que está do outro lado tem condições de entender o que eu vou falar? Para a gente ter mais consciência na nossa fala, ter mais estratégia até de divulgação do bem. E um roteiro muito seguro que a gente tem, o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, o homem de bem. E aí tem trechos muito importantes nesse aspecto da intolerância e do fanatismo, que Kardec coloca: tem fé no futuro. Razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Esse é um grande desafio. A gente viver com essa retina espiritual. Não viver somente aqui na Terra, como se a vida acabasse neste período. Ter essa visão mais expandida da vida, com essa visão mais espiritualizada. Viver no mundo sem ser do mundo, como Paulo disse. Ou seja, expandir mais, compreender que aquela pessoa é difícil, às vezes que eu tenho dificuldade de conversar, de conviver na família, entender que aquela pessoa está no processo dela, que começou faz muito pouco tempo, ou às vezes nem começou, ela nem teve o despertar ainda. Compreender que esse processo é individual, é intransferível, ninguém cresce pelo outro, é impossível. Só a pessoa consegue fazer esse processo, que demanda muito esforço, muita energia, muita disciplina. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças, nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Isso hoje parece até um pouco piegas, mas é uma realidade espiritual. Nós que corrompemos a palavra irmão, somos irmãos espirituais, estamos no mesmo barco. Jesus está no leme. Nós temos dificuldade de entender isso. Às vezes, é muito difícil. Ainda está distante da nossa realidade entender essa irmandade humana que vivemos aqui na Terra. Porque parece um pouco, como eu falei, piegas, religioso demais, mas não. Todos estamos nesse mesmo processo. Um pouco à frente, um pouco atrás, habilidades diferentes, visões diferentes, mas no mesmo processo. É indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência e tem presente esta sentença do Cristo: atire-lhe a primeira pedra aquele que se achar sem pecado. Isso é muito importante, eu ter essa visão empática do outro, de me colocar no lugar do outro, porque quando eu estou precisando de ajuda, a gente exercita esse processo. Quando eu estou doente, com uma dor, com um problema, quando alguém aproxima, me ouve, me dá um abraço, troca um olhar, eu sinto naquele momento que eu não estou sozinho. Por isso a necessidade de ser indulgente, porque eu não sei o dia de amanhã. Ser indulgente chega a ser até inteligente, porque eu não sei o dia de amanhã. Eu não sei o que pode acontecer. Então é de bom tom eu ser indulgente, porque eu não sei o que vai acontecer amanhã. Agora está tudo bem, mas não sabemos o futuro. Nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios, nem ainda em evidenciá-los.
Se a isso se vê obrigado, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. E aí a gente lembra um pouco agora das redes sociais de novo, porque muitas vezes, às vezes por inexperiência, nem por intenção, a gente começa a evidenciar um lado negativo do outro, a postar coisas que realmente, será que são interessantes? Será que está divulgando algo interessante? Ou eu estou só mostrando o lado negativo do outro? Será que eu estou tendo essa dificuldade de ver o lado positivo? Porque Emmanuel, Joana vem nos dizer que quando eu tenho uma dificuldade de ver o lado positivo do outro, na verdade eu estou tendo uma autoestima um pouco baixa. Eu estou tentando me projetar no outro. Porque quando no momento em que eu diminuo o outro, eu me torno um pouco melhor. Uma questão de altura. Então, essa dificuldade, às vezes esse vício nosso de identificar só lado negativo, só defeito, só dificuldade, só conflito no outro, uma dificuldade minha entender que o outro também tem um lado positivo. Não preciso evidenciar só o lado negativo de situações, de convivências, de posicionamentos. Ampliar um pouco essa minha visão. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os esforços emprega para poder dizer, no dia seguinte, que alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera. O processo é nosso, como eu falei, individual e intransferível. Então, vamos lá, é contínuo, não depende de ninguém, só de mim, só de nós. E aí eu pensei, nesse mundo aí caótico, às vezes, das redes sociais, às vezes derrapando nessa intolerância, nesse fanatismo, uma das habilidades e ferramentas que a gente, eu acho que tem que desenvolver no mundo de hoje é o silêncio. A gente hoje tem uma dificuldade imensa em ficar em silêncio. Uma dificuldade imensa em não responder, em não comentar, e não dar opinião sobre qualquer coisa. A gente está querendo dar opinião sobre qualquer coisa, a qualquer custo, a todo momento. Isso é muito perigoso, porque no automatismo acabo falando que eu não devo, falando demais, falando sem profundidade, aumentando os conflitos no grupo, por exemplo, de WhatsApp, que é muito comum. Será que eu preciso comentar toda a postagem no grupo de WhatsApp? Tem gente que tem mais de 50 grupos. E aí, Joana, no livro Momentos de Coragem, no capítulo Silêncio Necessário, que ela fez com certeza especialmente para os dias de hoje que a gente está vivendo, esse mundo tão veloz, tão rápido, tão desgastante, ela vem dizer: o silêncio faz grande falta na civilização contemporânea. Fala-se em demasia e, por conseguinte, fala-se do que não se deve, se não sabe, não convém, apenas pelo hábito de falar. A gente está falando demais, postando demais, agindo às vezes por um automatismo que nos prejudica. Eu não preciso comentar tudo de qualquer assunto. Eu não consigo aprofundar para ter uma opinião sobre tudo. Ela continua: há uma preocupação muito excessiva em falar, opinar, mesmo quando se desconhece a questão. Aumenta assim a maledicência, confundem-se as opiniões, entorpecem
os conteúdos morais das palavras. Faz silêncio diante de observações pejorativas, de assuntos prejudiciais, matando ao surgir a informação malsã. E ela coloca no livro Vida Feliz que o silêncio é como algodão. Ele consegue acolher aquela mensagem malsã, aquela fofoca, e eu não passo para frente. Quantas vezes eu compartilho coisas que eu nem sei se aquilo é verdade ou não? Será que aquilo está gerando conhecimento? Ou eu compartilhei por compulsão em compartilhar? Compartilhei e nem sei muito bem a fonte, se aquilo é verdade. No próprio movimento espírita isso é muito comum. Às vezes eu compartilho um trecho de um livro, uma opinião, uma frase de um palestrante famoso, de uma pessoa. Será que aquilo realmente está divulgando bem? A minha intenção realmente foi interessante naquele aspecto? Pelo hábito de compartilhar, postar, dar opinião, falar. E a gente está nesse automatismo no mundo contemporâneo. Usa o silêncio necessário. Não a mudez caprichosa, vingadora, mas a discreta atitude de quietação e respeito. A gente não está falando então para essa atitude vingativa que a Joana coloca de não falar, não quero comentar sobre o assunto. Tentar entender o outro, o que ele está nos dizendo. Será que não é um desabafo o que ele está querendo dizer? Será que não é um momento de catarse dele? Que eu preciso só ouvir? Ele só quer alguém para ouvir? Quantas vezes a pessoa não quer que eu comente? E a gente quer comentar, quer resolver a vida do outro, quer dar solução rápida. Lembra da visão espiritual, da retina espiritual? Que eu consigo expandir essa visão do todo, que eu consigo entender que eu não sei a programação do outro, eu não sei o que ele já passou, o que ele já viveu, o que ele está vivendo agora, por que ele está vivendo agora. Me dá mais consciência na minha fala, dá mais consciência no meu acolhimento, na minha ajuda daquela pessoa. O silêncio faz bem àquele que o conserva. Jesus calou muito mais do que falou. Os seus silêncios sábios são atestado mais expressivo do seu amor pela humanidade. Pensa nele quando chamado a falar intensamente e imita-o. Quando o Fred pediu para eu fazer esse estudo, que eu já tinha dado no sábado e no domingo de manhã, que é um tema que está muito em voga, a gente conversando hoje no estudo, até o Mauri comentou, porque a gente só está começando a entender essa nossa relação no mundo virtual, nas redes sociais. Verdade é que a gente precisa aprofundar muito em relação à internet, o uso dessa internet, como eu estou me comportando na rede social, como eu estou emitindo a minha opinião, com qual intenção, qual pessoa está ouvindo essa opinião, ela realmente é necessária naquele momento, a pessoa está tranquila para ouvir ou vai virar um debate, uma disputa, um conflito e até uma briga. O que a gente está vendo é que a gente está com uma inabilidade muito grande no mundo virtual. A gente está com uma dificuldade muito grande de estar se expondo muito neste mundo virtual, porque ele é muito maior do que o mundo físico. Ele é muito mais evidente, ele tem muito mais poder, porque o que eu posto não pode às vezes ser apagado. Aí a pessoa faz um print e tem ali a prova do que foi postado. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. O nosso ser e agir nesse mundo virtual, que é muito diferente do mundo real.
E a gente tem que nos prevenir, ter esse antídoto com essa intolerância, com essa dificuldade de perceber que o outro pensa diferente. Mas eu não preciso odiar o outro por isso. Eu posso respeitar. Isso acontece na casa espírita. Quando reúne a diretoria de uma casa espírita, muita gente pensa diferente. Mas não é por isso que eu preciso odiá-lo. Não é por isso que a gente não pode chegar no senso comum e tentar achar um caminho a seguir. Não preciso concordar plenamente com tudo. Isso é muito importante. E não esquecer essa nossa visão mais ampliada que o Espiritismo nos dá. Essa visão espiritual, expandida do nosso horizonte, de que aqui, não é só aqui, continua. Cada um está no seu processo. E quando a gente tiver dúvida de como agir, sempre usar o modelo de Jesus. Sempre usar momentos da vida de Jesus que ele se calou, que ele deixou que Pedro traísse 3 vezes, mesmo avisando. Deixou Judas entregá-lo para ser crucificado. Buscar nesse modelo, nosso governador, essa inspiração que não erra, que é retilínea, que é segura. Esse caminho não tem erro. Buscar como será que Jesus faria neste momento? Sempre, gente, buscar nosso modelo, nosso guia, o nosso mestre. Muito obrigado.